E aí, galerinha concurseira, beleza? Aqui é o professor Harrison. Hoje nós chegamos à nossa aula 41 do curso gratuito de português para concursos, gente. Detalhezinho antes de começarmos a aula, quem não pediu ainda, gente, quem não solicitou, vai ali na descrição do vídeo, tem um link, tem um número do meu WhatsApp, gente. Manda um WhatsApp, só diz assim, professor, manda a apostila aí que eu mando na hora para vocês, um PDF completo de gramática com questões, gente. Só pedir ali que eu envio para vocês, gratuito, sem custo nenhum, e aí vocês ficam com o material completo de português para concursos aí com vocês em PDF, gente. Gramática com questões em cada conteúdo, beleza? Então solicita lá. Aula passada, nós estudamos as orações coordenadas, né, gente? Aquelas que possuem sentido completo. Hoje, iniciamos com as orações subordinadas. São as que não possuem sentido completo. São orações que dependem uma da outra para que tenham sentido, né, gente? Aí as orações subordinadas se dividem em substantivas, adverbiais, adjetivas e ainda temos as orações reduzidas. Vamos começar com as orações substantivas, gente. Como diz o nome, elas exercem a função de um substantivo. Aí o seguinte, o detalhe importante aí, as orações substantivas, gente, exercem a função de termos de oração. Ou seja, as substantivas exercerão a função de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Alguns livros a gente até encontra a oração substantiva agente da passiva, mas ela não faz parte das normas gramaticais brasileiras, então eu deixo de fora aí, mas há alguns que falam em oração substantiva agente da passiva. Aí, gente, o seguinte, as duas primeiras aqui, a subjetiva, vou tirar a objetiva direta da tela aqui, a subjetiva e a predicativa, elas são iguais, olhem ali, ó. É justo que todos recebam homenagem, e na outra, o justo é que todos recebam homenagem. Então, a oração substantiva é que está sublinhada, que todos recebam homenagem. Aí, gente, o primeiro passo para identificar as orações substantivas. Olhem só, é justo que todos recebam homenagem? Nós vamos fazer o seguinte, olhem só. É justo. É justo o quê? É justo o quê? É justo o quê? Aí, aqui embaixo, gente, olhem só. É justo isto. Então, quando nós conseguimos perguntar ok e responder isto, significa que é uma oração substantiva. E esse que exerce a função de conjunção integrante. Normalmente, as orações substantivas são iniciadas com conjunção integrante. Normalmente. Não é sempre, gente. Tomem cuidado. Então, as conjunções integrantes que e se. Então, quando eu pergunto ok e respondo isto, beleza, oração substantiva. Fechou? Se tiver uma preposição, eu faço a pergunta com a preposição. De que, disto, em que, nisto. Entendido aí, gente? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente conversa. Aí o seguinte, olhem só. As duas orações aqui são iguais, que todos recebam homenagem. Como diferenciar a subjetiva da predicativa? Prestem atenção. Na subjetiva, ela é iniciada com o verbo. E já na predicativa é iniciada com o substantivo. Então, aqui é um adjetivo. É um adjetivo, mas como eu usei o na segunda oração, eu substantivei esse adjetivo. Então, preste atenção na ordem. Verbo mais adjetivo significa que depois é subjetiva. Anotem aí isso, gente. Verbo mais adjetivo significa que a oração que vem depois é subjetiva. O adjetivo substantivado mais um verbo de ligação, normalmente o verbo ser, significa que o que vem depois é uma oração predicativa, porque o predicativo normalmente é ligado pelo verbo de ligação, né? É conectado pelo verbo de ligação. Então, não esqueçam da ordem. Verbo mais adjetivo, subjetiva. O adjetivo substantivado mais o verbo de ligação, predicativa. Fechou? E nas duas dá para fazer a pergunta, ok, responder isto. É justo o quê? É justo isto. O justo é o quê? O justo é isto. Entendido aí como diferenciar as duas, gente, a subjetiva e a predicativa? Sem mistério? Vamos para as próximas então, gente. A objetiva direta.
Bom, como nós conversamos lá, subjetiva exerce a função de sujeito, né, gente? Subjetiva exerce a função de sujeito. Objetiva direta, o nome já está dizendo, né? Óbvio. Objetiva direta exerce a função de um objeto direto. Aí por que é chamada de oração? Porque o objeto direto normal não possui verbo. Quando existe verbo, nós chamamos de oração. E nesse caso é uma oração que exerce a função de objeto direto. Por isso é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Olhem aqui a estrutura da frase. Ramírez disse. Verbo dizer é transitivo direto. Quem diz, diz alguma coisa. Ramírez disse o quê? Ramírez disse isto, que voltaria. Então, que voltaria é um objeto direto, mas tem o verbo voltar. Por isso é chamado de oração objetiva direta. Entendido aí, gente? Sem qualquer dúvida, como eu sempre falo, coloquem nos comentários que a gente converse e elimine essas dúvidas aí. Objetiva indireta e completiva nominal, gente. Assim como nos termos da oração, também pode gerar confusão. Por quê? Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal iniciam com uma preposição. São preposicionados. Então, às vezes, a gente tem dificuldade para diferenciar um do outro. Aí, o seguinte, olhem só. Na objetiva indireta, todos gostariam de que vocês ficassem. Gostariam. Verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Significa que a oração que vem depois está completando o sentido de um verbo. Portanto, é a oração objetiva indireta. Já na de baixo, gente, olhem só. Temos a necessidade de que alguém colabore. Necessidade. Temos a necessidade de quê? Disto. Nessa frase, nesse período, o de que alguém colabore, a oração não está completando o sentido de um verbo. O verbo da primeira oração é o verbo ter. Então, o de que alguém colabore está completando o sentido da palavra, do substantivo, necessidade. Aí lembrem do seguinte, tudo que não é verbo, nós chamamos de nome. Substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, tudo nós chamamos de nome. Então, lembrem disso. Não é verbo, então nós chamamos de nome. Necessidade é um substantivo, então, de que alguém colabore está completando o sentido de um nome. Por isso, é uma oração completiva nominal. Fechou, gente? Então, lembre. Objeto indireto, oração objetiva indireta, completa o sentido de um verbo. Nesse caso, do verbo gostar. Já o complemento nominal e a oração completiva nominal completa o sentido de um... Aí vai ser de um substantivo ou de um adjetivo, nesse caso de um substantivo, a necessidade, beleza? E a última, gente, oração aqui, a apositiva, a oração subordinada substantiva apositiva. O que é um aposto? O aposto é aquele termo que explica uma expressão anterior, normalmente explica um sujeito, nem sempre, normalmente explica um sujeito. Então a oração apositiva funciona como uma explicação do que foi dito antes. Olhem só o exemplo. A Copa do Mundo será disputada no Brasil, país que também sediará as Olimpíadas. País que também sediará as Olimpíadas está explicando, fazendo uma explicação sobre o Brasil. Então, como sendo uma explicação e sendo uma oração apositiva. Fechou, gente? Sem mistérios, sem dúvidas, tranquilo? Então não esqueça, orações substantivas, perguntamos o que, respondemos isto, ou de que disto, em que nisso, se tiver preposição ou não, e exerce as funções de termos da oração. Fechou, gente? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Por que vai perder uma preparação de português para concurso completa de graça? Aqui é tudo de graça, gente. Tem a apostila, tem PDFs gratuitos, aulas do curso gratuito, é de graça. Então te inscreve no canal, não perde nada. Beleza, gente? Também não esquece de deixar dúvidas, se ficou alguma nos comentários aí. E o principal, sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente. A participação de vocês é fundamental. Eu gravo os vídeos, o canal é feito para vocês, então eu sempre aguardo sugestões. Tem muito, mas muito vídeo aí no canal que foram feitos a partir das sugestões de vocês, beleza, gente? Já está inscrito? Já tem a ideia aí da sugestão? Coloca nos comentários que a gente conversa e grava o que vocês pedirem, beleza, gente? Valeu, mantenham-se firmes nos estudos, foco, fé, persistência, que a vaga
vem, gente, é só se manter firme, persistência que essa vaga virá. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.